O Ministério Público Federal e a Polícia Federal realizaram hoje a 23ª fase da Operação Lava Jato. O alvo principal é o publicitário João Santana, responsável pelas 3 últimas campanhas do PT à presidência. 300 policiais federais começaram cedo a cumprir os mandados de mais uma fase da Operação Lava Jato, batizada de Acarajé. Segundo as investigações, Acarajé seria o nome usado por alguns acusados para se referir a dinheiro vivo. A Justiça Federal expediu 48 mandados, 37 de busca e apreensão, 2 de prisão preventiva, 6 de prisão temporária e 2 de condução coercitiva, quando o investigado é levado para dar esclarecimentos e liberado em seguida. Os mandados foram cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Nesta fase, a Operação Lava Jato apura supostos pagamentos ao publicitário baiano João Santana. Ele teria recebido dinheiro em uma conta não declarada no exterior. João Santana foi o responsável pelo marketing das campanhas presidenciais de reeleição do ex-presidente Lula em 2006 e das 2 campanhas da presidente Dilma Rousseff em 2010 e 2014. João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, tiveram a prisão temporária decretada. Os 2 estão fora do país, na República Dominicana, mas avisaram as autoridades que vão voltar ao Brasil nas próximas horas. De acordo com a polícia, o casal recebeu pagamentos sob suspeita que somam 7,5 milhões de dólares. Os repasses foram feitos, de acordo com a Polícia Federal, pelo engenheiro Zivi Skornik, apontado pelas investigações como operador de propinas na Petrobras, e por meio de offshores ligadas à construtora Odebrecht. Os policiais fizeram buscas nos escritórios da Odebrecht em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia. Levaram documentos e computadores. Também na Bahia, os agentes foram a endereços ligados a João Santana. O operador Zivi Skornik foi preso em casa neste condomínio na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A prisão de Zivi é preventiva, por tempo indeterminado. A Polícia Federal apreendeu mais de R$300 mil do operador, além de carros, um barco e obras de arte. É a 2ª vez que bens de Skornik são apreendidos na Lava Jato. A Justiça também decretou a prisão preventiva de Fernando Milhátio da Silva, ex-executivo da Odebrecht. De acordo com a Polícia Federal, ele era o responsável por contas secretas no exterior usadas pela empreiteira para pagar propina com dinheiro desviado da Petrobras. Milhátio está fora do país. O juiz Sérgio Moro determinou ainda o bloqueio de valores que estão nas contas e aplicações financeiras de João Santana, da mulher dele, Mônica, de Zivi Skornik, do executivo Milhátio e de empresas ligadas aos investigados, no valor de até R$25 milhões. Dentre as últimas fases é aquela que a gente vai ter mais material apreendido no dia da operação. Tem bastante coisa, embora não tenha dinheiro em espécie, é algo em torno de R$500 mil só. Em bens vai ser bastante coisa. Os investigadores afirmam que o publicitário João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, receberam dinheiro no exterior de forma ilegal. Pagamentos da construtora Odebrecht e do engenheiro Zivi Skornik, considerado um dos operadores do desvio de dinheiro da Petrobras. O marqueteiro João Santana e a mulher dele, Mônica, começaram a ser investigados em fevereiro do ano passado na 9ª fase da Operação Lava Jato. Nela foram apreendidos vários documentos na casa do engenheiro Zivi Skornik. Um desses papéis chamou a atenção dos investigadores, uma carta escrita à mão. A carta é assinada por Mônica Santana. Segundo os investigadores, ela é Mônica Regina Cunha Moura, mulher de João Santana. Eles ligaram um nome ao outro ao checar os endereços indicados no envelope. A carta era para Zivi Skornik e para o filho dele, Bruno. O texto diz: mando cópia do contrato que firmei com outra empresa como modelo. Acho que o nosso pode ser simplificado. Este é muito burocrático, mas vocês que sabem. Apaguei por motivos óbvios o nome da empresa. Não tenho cópia eletrônica por segurança. Espero notícias. Seguem também os dados de minha conta com 2 opções de caminhos: euro ou dólar. Para o juiz Sérgio Moro, ao apagar o nome da empresa e não ter cópia eletrônica, Mônica mostra a consciência da ilicitude das transações.
Na sequência, aparecem na carta o nome de uma empresa do Panamá, a Shelby Finance S.A., junto com dados bancários de contas em Londres e nos Estados Unidos. Sérgio Moro disse que há provas de que a Shelby era utilizada pelo casal e que recebeu recursos do esquema criminoso da Petrobras. No total, foram 7,5 milhões de dólares. 3 milhões teriam vindo de contas secretas ligadas à Odebrecht entre 2012 e 2013. Segundo Moro, os outros 4,5 milhões vieram de Zivi entre setembro de 2013 e novembro de 2014. O juiz afirma no despacho que há fundada suspeita de que o pagamento efetuado por Zivi e Skornik seria de serviços prestados ao Partido dos Trabalhadores. João Santana e Mônica, no caso especificamente de Zivi e Skornik, tinham conhecimento, tudo leva a crer, da origem espúria do recurso, até pelo método, utilização de contas no interior para recebimento de recursos de formulação de contrato, celebração de contratos ideologicamente falsos. De acordo com as investigações, referências a João Santana também aparecem em mensagens encontradas no celular de Marcelo Odebrecht, presidente afastado da empresa. Ele está preso aqui em Curitiba desde junho do ano passado. O juiz Sérgio Moro afirma que nas anotações há várias referências a pagamentos para a feira, uma provável referência a João Santana, num jogo de palavras com o nome da cidade Feira de Santana. Para o juiz, os pagamentos da Odebrecht a João Santana seriam doações eleitorais ilegais ao tesoureiro do PT, João Vacari Neto, que seria identificado como Vaca. E parte desse dinheiro também iria para João Santana. Segundo os policiais, a referência à feira aparece numa planilha de pagamentos de campanhas eleitorais encontrada num e-mail secreto do ex-executivo da Odebrecht, Fernando Miliaccio da Silva. Essa planilha contém uma espécie de registro de despesas de financiamento de campanhas eleitorais. Pelos indícios que a gente tem da análise dessa planilha em referência ao Partido dos Trabalhadores. O nome Feira aparece na planilha abaixo do ano de 2011 e ao lado de valores que somam 26 milhões de reais. Na planilha também aparece 4 vezes a sigla JD, abaixo dos anos de 2009 e 2010 e ao lado de valores que somam 48 milhões de reais. Os investigadores afirmam que JD é uma referência ao ex-ministro José Dirceu, também preso na Lava Jato. Para a Polícia Federal, José Dirceu repassou ao Partido dos Trabalhadores parte dos recursos recebidos. O nome do arquivo com a planilha é Posição Italiano 310712-MO. Para os investigadores, MO é a sigla para Marcelo Odebrecht. Os procuradores dizem que Marcelo Odebrecht tentou atrapalhar as investigações, mandando para fora do país 2 ex-executivos da empresa. Um deles é exatamente Fernando Miliaccio da Silva. Ele seria responsável pela movimentação de contas secretas ligadas a Odebrecht no exterior para o repasse de propina e teve a prisão preventiva decretada hoje. Outro executivo ligado a Odebrecht, Benedito Barbosa Júnior, teve a prisão temporária decretada e já se entregou no Rio de Janeiro. O que nós temos hoje para esse pedido de prisão é indicativos claros de obstrução por parte da empresa e especificamente do seu principal executivo, Marcelo Odebrecht, no sentido de retirar do Brasil pessoas que nós hoje identificamos como responsáveis por pagamentos no exterior. O advogado de José Dirceu disse que todas as operações financeiras do cliente foram declaradas. A defesa de João Vacari disse que ainda não teve acesso aos autos. Afirmou que ele solicitava doações ao PT de forma legal e que os depósitos foram feitos em banco e declarados às autoridades. A Odebrecht não quis se manifestar. Alegou não conhecer os termos do inquérito que originaram essa fase da Lava Jato. A defesa de Marcelo Odebrecht também só pretende se manifestar quando tiver conhecimento de todos os elementos da investigação, que, segundo os advogados, têm sido insistentemente sonegados. A defesa afirmou ainda que Marcelo Odebrecht sempre atuou de acordo com suas atribuições, dentro da legalidade, nada tendo a ver com os fatos que estão sendo noticiados pela imprensa. Nós não conseguimos entrar em contato com as defesas de Fernando Miliaccio da Silva e Benedito Barbosa Júnior. Com a prisão decretada, o marqueteiro João Santana deixou hoje a campanha de um candidato a presidente na República Dominicana. Numa carta, João Santana declarou que o Brasil vive um clima de perseguição
e que ele e a mulher vão voltar ao país para se defender. O casal recebeu a notícia da prisão temporária na República Dominicana. João Santana e a mulher Mônica Moura estavam fazendo mais uma campanha política fora do Brasil. Os dois são sócios da Polis, uma empresa de marketing político. João Santana é baiano, jornalista e ganhou notoriedade com trabalho de marketing eleitoral. Ele ajudou a eleger 6 presidentes desde 2006. O ex-presidente Lula, em 2006, Maurício Funes, em El Salvador, em 2009, Danilo Medina, na República Dominicana, em 2012. No mesmo ano, José Eduardo dos Santos, em Angola, Hugo Chávez, na Venezuela. E a presidente Dilma Rousseff, em 2010 e 2014. Marqueteiro de campanhas do PT, as empresas dele e da mulher receberam mais de 171 milhões de reais do partido entre 2006 e 2014, segundo as investigações. O mentor de estratégias eleitorais também conquistou prestígio político. João Santana chegou a ser apontado como um dos mais próximos conselheiros da presidente Dilma Rousseff. E numa alusão ao poder que sempre teve nos bastidores, ganhou o apelido de ministro da propaganda. Hoje, a Lava Jato decretou a prisão dele e da mulher depois de rastrear supostos pagamentos ilegais no exterior em uma conta secreta do marqueteiro. Apesar de não investigar campanhas eleitorais, a Lava Jato apontou que os pagamentos a João Santana e a mulher podem ter sido uma forma de remunerá-los por serviços prestados ao PT. O juiz Sérgio Moro diz que as investigações estão sendo aprofundadas e que essa hipótese é bastante grave porque representa corrupção no sistema político-partidário. Segundo as investigações, o casal teve um crescimento patrimonial de 1 milhão em 2004 para 78 milhões de reais em 2014. João Santana diz que já comunicou ao Comitê Nacional do Partido de la Liberación Dominicana que está renunciando em caráter irrevogável à campanha do presidente Danilo Medina à reeleição à presidência. Ele avisou que terá de retornar ao Brasil para se defender das acusações que ele considera infundadas, feitas pelas autoridades brasileiras. No comunicado em espanhol, ele diz que há clima de perseguição no Brasil e que não foi pego totalmente de surpresa, mas ainda assim é difícil de acreditar. Disse que desde a semana passada se colocou à disposição das autoridades brasileiras para esclarecer qualquer especulação e que vai facilitar toda a informação necessária para trazer a verdade dos fatos. E que considera que o afastamento é a melhor forma de não afetar os interesses do Partido de la Liberación Dominicana. Mais cedo, a defesa já tinha comunicado ao juiz Sérgio Moro que ele e a mulher já agendaram a volta ao Brasil, mesmo sem ter recebido a notificação oficial sobre os pedidos de prisão, e que os dois irão se apresentar às autoridades responsáveis pela investigação. E que confia que serão tomadas todas as medidas para que sua chegada ao país não se transforme em um odioso espetáculo público. Agora há pouco, o advogado de João Santana acrescentou que todos os recursos em contas do publicitário no exterior provêm exclusivamente de campanhas feitas em outros países. Segundo a defesa de João Santana, nenhum centavo é de campanha brasileira. O patrimônio declarado do engenheiro Zivis Cornic, preso hoje, aumentou 35 vezes em 10 anos. Na primeira vez em que a Operação Lava Jato levou a Polícia Federal à casa do engenheiro Zivis Cornic, em 5 de fevereiro do ano passado, os agentes recolheram na garagem subterrânea 5 carros importados e valiosos. Hoje, em outro endereço do homem suspeito de ser operador de propinas da Petrobras, foram apreendidos pelo menos mais 10. A Polícia Federal não divulgou o número exato. Modelos antigos de colecionador que estavam na mansão da região serrana do estado do Rio. A residência fixa de Zivi é nesta casa, com subsolo e mais 2 pavimentos, num condomínio da Barra da Tijuca, no Rio. O engenheiro tem outra casa no litoral sul do estado e está construindo mais uma em outro condomínio da região de Angra dos Reis. A lancha que ele costuma usar em passeios pelas ilhas e praias da chamada Costa Verde foi apreendida hoje. E também dinheiro vivo, em reais, dólares e euros. Tudo isso se junta a 48 obras de arte de pintores famosos apreendidas há um ano, algumas expostas no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Zivis Cornic é um nome muito conhecido entre os profissionais de petróleo e gás. Ele já trabalhou na Petrobras, na Odebrecht e nos anos 1990 abriu a própria consultoria. Zivis Cornic sempre disse que seu patrimônio é resultado de décadas de trabalho,
mas isso não convenceu os investigadores da Lava Jato. Foi também na década de 1990 que Zivi passou a representar a empresa de engenharia naval Keppel FELS, investigada por pagamento de propina em contratos com a Petrobras. O engenheiro foi citado na delação premiada de Pedro Barusco em setembro do ano passado como operador de propinas. Com os seus Zivis nós estamos acumulando como se fosse uma conta e foi quando, em 2012, nós tivemos um grande acerto de contas, que foi 14 milhões de dólares. O senhor recebeu no exterior? Recebeu aqui? Só que eu fiquei com 2 e 12 foi para o Renato Duque. Zivi Skornik ostenta um patrimônio declarado que, desde 2003, aumentou 35 vezes. Passou de R$ 1.800.000 para 63 milhões de reais. Por nota, a defesa de Zivi Skornik declarou que só vai falar nos autos do processo e que considera a prisão desnecessária, já que desde a 9ª fase da operação, há mais de um ano, ele sempre esteve no Brasil e à disposição para prestar esclarecimentos. O relatório preparado pela Polícia Federal para a Operação Acarajé cita o ex-presidente Lula. Segundo os investigadores, há possível envolvimento dele em práticas criminosas. O documento tem 44 páginas e complementa os pedidos de prisão e busca e apreensão desta 23ª fase da Lava Jato. O delegado diz que anotações de uma planilha revelam o controle de Marcelo Odebrecht sobre a destinação de recursos à margem da lei para o Partido dos Trabalhadores. Em outro trecho, o documento se refere a anotações encontradas no celular de Marcelo Odebrecht. Nelas está escrito Prédio IL, ao lado do valor de R$ 12.400.000. Segundo as investigações, é possível que IL seja a abreviação de Instituto Lula. O valor final seria a soma de valores quebrados, que, de acordo com o documento, foram encontrados em 2 situações, quando a vantagem indevida era calculada a partir de percentuais, no caso dos contratos da Petrobras, e quando a vantagem se travestia da disponibilização de serviços, bens e outras benesses. A partir daí, o delegado diz que a conclusão mais plausível seria que o grupo Odebrecht arcou com custos de construção da sede do Instituto e ou de outras propriedades pertencentes a Luiz Inácio Lula da Silva. Mais adiante, o documento faz uma ponderação. O delegado diz que o possível envolvimento do ex-presidente em práticas criminosas deve ser tratado com parcimônia, o que, segundo ele, não significa que a polícia deva deixar de exercer suas funções. O delegado aponta ainda que a Odebrecht pagou propina para políticos de outros países. Diz que a análise de e-mails mostra com robustez probatória o pagamento de vantagem indevida a um ex-secretário de Transportes da Argentina e ao presidente do Peru, Ollanta Humala, e conclui que o pagamento a agentes públicos de outros países e ao PT revela práticas criminais até então não descobertas, que certamente envolverão novas investigações sobre novos sistemas ilícitos e agentes corruptores. O Instituto Lula declarou que nunca recebeu dinheiro para comprar ou construir qualquer prédio, que a sede funciona desde 2011 num sobrado adquirido em 1991 e que o ex-presidente sempre agiu dentro da lei e a favor do Brasil. O Partido dos Trabalhadores afirmou que todas as doações ao partido foram realizadas estritamente dentro da lei e declaradas à Justiça Eleitoral. Essa fase da Operação Lava Jato teve repercussão em Brasília. No Congresso, a oposição fez duras críticas ao PT. O líder do Democratas na Câmara disse que as denúncias de hoje complicam ainda mais a situação do governo. O governo não pode dizer que não conhece essa situação. Não pode dizer que não é com ele. Eu acredito que essa operação vem confirmar mais uma vez e trazer mais elementos para mostrar que foi usado dinheiro sujo na campanha do PT para reeleger a presidente Dilma Rousseff. Em nota, o coordenador jurídico da reeleição de Dilma Rousseff, Flávio Caetano, repudiou o que chamou de tentativa de setores da oposição de, sem quaisquer elementos, buscar associar a investigação e as medidas em relação a João Santana à campanha de Dilma.
disse que a prestação de contas aprovada pelo TSE demonstra que o pagamento feito ao publicitário se deu de forma legal e absolutamente transparente. Ressaltou que o próprio delegado responsável pela operação afirma que não há indícios de que tais pagamentos estejam revestidos de ilegalidades. Ele ainda reafirmou que na campanha da presidente Dilma, todas as despesas foram devida e regularmente contabilizadas. Mas o presidente do PSDB disse que as denúncias reforçam o debate sobre ilegalidades na campanha do PT e que a investigação de hoje será anexada à ação no TSE, que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Nós estamos solicitando já, a partir desta terça-feira, que todos esses documentos sejam juntados ao processo que tramita no Tribunal Superior Eleitoral e que esse operador já denunciado e hoje preso possa lá prestar depoimento para dizer de forma clara quem orientou, quem ordenou a transferência desses recursos no período eleitoral da campanha do ano passado para a conta do marqueteiro da presidente Dilma no exterior. O ministro-chefe da Casa Civil rebateu. Não respinga porque eu insisto, todos os pagamentos da campanha da presidenta foram feitos como preceitua a lei e estão lá apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral. Cabe à Polícia Federal, que está fazendo a investigação, saber qual foi a motivação dos pagamentos aos quais a própria Polícia Federal se refere e, por isso, o juiz Moro decretou a prisão temporária do João Santana. Ainda de manhã, logo que a operação começou, a presidente Dilma conversou com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O governo acredita que não é possível fazer uma associação dos pagamentos a João Santana com a campanha eleitoral de Dilma Rousseff, porque o marqueteiro fez diversas outras campanhas fora do Brasil e recebeu por elas. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar especificamente obras feitas no sítio frequentado pelo ex-presidente Lula em Atibaia, São Paulo. O sítio está em nome de 2 sócios de um dos filhos de Lula e foi reformado no fim de 2011. Os investigadores suspeitam que a reforma tenha sido paga por empreiteiras investigadas na Lava Jato e pelo pecuarista José Carlos Bunlai, que está preso e é réu no esquema de corrupção da Petrobras. A Polícia Federal também quer investigar se os empresários são, de fato, donos do sítio. Em nota, o Instituto Lula declarou que o sítio já foi objeto de 3 outras investigações, 2 delas vinculadas à Lava Jato. Mas, segundo o Instituto, a verdade é uma só. O sítio pertence a amigos do ex-presidente Lula e da família dele. O Instituto afirma ainda que o ex-presidente Lula não oculta patrimônio, paga impostos e não registra propriedade pessoal em nome de empresas de fachada com endereço em paraísos fiscais. Nós não conseguimos contato com o advogado de José Carlos Bunlai.